Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Damos graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para mais uma classe do nosso curso básico de teologia, onde estaremos hoje estudando sobre o juízo de Deus para a nação de Israel e para a nação gentílica. Então, é o que nós vamos estudar hoje, o juízo de Deus para a nação de Israel e para a nação gentílica, ou seja, todas as nações que não têm descendência judia, ou seja, não são judeus, que também passarão por um juízo de Deus nessa etapa dos juízos, amém? Então vamos orar, enquanto outros vão chegando, vamos orar e poder dar início, então, à nossa aula na noite de hoje. Amado eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te dou graças, Senhor, por esse dia que o Senhor nos ha dado, pela condição que o Senhor nos concede de estarmos com vida e saúde e manter em nós esse espírito de vida que mantém o nosso corpo, ó Pai, vivente na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão, por tudo que de Ti temos recebido. E mais uma vez, Senhor, entrego-me em Tuas mãos e te peço, Senhor, que para a glória e honra do Teu nome, o Senhor possa usar-nos mais uma vez para juntos podermos estudar a Tua palavra. Pedimos, Senhor, a sabedoria dos altos, pedimos a Deus a sabedoria do alto, a inspiração do Teu Espírito Santo, e que o Senhor abra a mente de cada um de nós, ó Pai, para que juntos possamos ser edificados pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, mais uma vez nesta classe, é o que nós a Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema de hoje, que é o juízo sobre a nação de Israel e o juízo sobre a nação gentílica, eu quero trazer aqui um esclarecimento sobre a dúvida que pairou sobre o assunto que estudamos na última aula, porque ficou no ar uma pergunta dos irmãos da seguinte forma: a igreja que uma vez ressuscitou e foi arrebatada aos céus, ou seja aqueles que ressuscitaram ou os que foram transformados em um corpo glorificado na volta de Cristo, que estão agora com o Senhor nos céus. No tempo do milênio, eles voltam para reinar com Cristo ou não? Então, essa foi a pergunta que pairou no final da nossa classe passada. E nós ficamos de trazer para os irmãos um esclarecimento. E para que a gente entenda isso, a gente já estudou sobre o milênio, e quando a gente estudou sobre o milênio, a gente viu as 3 linhas de interpretações que existem sobre esse período do milênio. Então, nós falamos sobre a posição do amilenismo, do pré-milenismo e do pós-milenismo. Então, para que tenhamos a resposta se a igreja vai ou não reinar com Cristo durante o período do milênio na face da terra, vai depender da posição que nós crermos, porque existem 3 linhas de interpretação e diante daquilo que você crê é o que você vai confiar, né? Então, a posição amilenista é a posição que não crê em um governo de Cristo na terra, que Satanás já está preso e que Cristo já reina como cabeça em seu reino através da igreja. Então, a primeira linha de interpretação é essa, o amilenismo, que eles não creem que o milênio é um tempo literal, onde Cristo vai reinar na terra como governante supremo sobre todas as nações, e eles creem que Satanás já foi dominado e já está preso com a vinda do Senhor Jesus, quando veio a primeira vez, e o venceu na cruz do Calvário, vencendo dessa forma a morte. Então, eles creem que esse período de milênio, de forma literal, não existe. Eles creem que nós já estamos vivendo a plenitude de Deus através de Cristo como cabeça da igreja, na era em que nós estamos vivendo. Bom, o pré-milenismo é a única posição que tem o milênio como tempo literal
e um reinado de Cristo na terra junto com a igreja que já foi arrebatado. Então, o pré-milenismo crê que o milênio será, de fato, um tempo literal de 1000 anos, onde Cristo reinará sobre a terra junto com a igreja, que voltará para reinar com ele. Então, a posição pré-milenista é a mesma que se alinha com o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ok? Lembra que o irmão André falou que nós íamos cair no caso da hermenêutica, que é a parte da interpretação. Então, por causa da hermenêutica e a interpretação das Escrituras Sagradas, através desses teólogos estudiosos, tem-se, então, essas 3 linhas. O amilenismo, que não crê no milênio como tempo literal. Já o pré-milenista, ele crê que existirá, sim, um tempo literal de 1000 anos na face da terra, onde Cristo vai reinar como governante supremo sobre todas as nações, e que a igreja ela volta para reinar com Cristo. É o pré-milenismo. E a outra posição é o pós-milenismo. O pós-milenismo, eles creem que, com a pregação do evangelho através da igreja, na era em que nós já estamos vivendo, o mundo vai se tornar melhor e mais justo. E a presença do reinado de Cristo já é algo existente. E Cristo voltará apenas para o juízo final. Então, a posição pós-milenista, eles creem que esse reinado já é um reinado existente e que ele vai se, como se diz assim, ele vai se expandir cada dia mais na face da terra com o papel da igreja ao pregar o evangelho. E, segundo a pregação do evangelho, o mundo vai se tornar melhor e mais justo. E eles creem que a presença de Cristo já é um reinado de Cristo através da igreja, né? Na era em que nós estamos vivendo agora. E que Cristo só vai voltar de fato, né, no juízo final. E isso será o tema do nosso estudo na próxima aula, quando nós vamos, então, concluir o estudo sobre os juízos de Deus. Então, esse esclarecimento é algo que nós já vimos, já estudamos, mas só para responder a pergunta dos irmãos. Pastor, a igreja volta ou não para reinar com Cristo na face da terra durante o milênio? A resposta é: depende da posição que você crê, né? Então, tem aí 3 linhas e dependendo daquilo que você crê, né? Então, mas eu tenho uma posição formada já com relação a isso, mas não quero fazer disso uma afirmação, né? Mas só vamos aguardar para ver, então, como vai ser, ok? Então, só para responder a pergunta dos irmãos, não há como ter uma resposta mais convicta devido às 3 linhas de interpretações que nós temos no meio teológico através da hermenêutica, ok? Então, aí está a resposta para os irmãos sobre se a igreja volta ou não para reinar com Cristo. Bom, então hoje nós vamos estudar sobre o juízo da nação de Israel e o juízo das nações gentílicas. Quando vai ocorrer isso? Por que vai ocorrer? Então é isso que nós vamos ver. Vamos lá. O juízo de Deus para a nação de Israel. As Escrituras Sagradas ensinam que, com o regresso de Cristo, cumprirá a promessa que o filho de Davi reinará para sempre em um reino eterno. Ou seja, as Escrituras Sagradas mencionam, e nós vamos fazer a leitura lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e versículo 13, diz que Cristo, sim, ele vai voltar, vai estabelecer o seu reino na terra para se cumprir a promessa que da descendência de Davi reinaria ou seja, o filho de Davi, que vem da descendência de Judá, esse reinará sobre a terra para um reinado para sempre. Então, a gente pode ver que o juízo da nação de Israel começa com esse julgamento de Deus para a nação de Israel, para cumprir essa promessa que está registrada lá no livro de 2 Samuel,
capítulo 7, versículo 12 e 13. Veja aí o que diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ou seja, as Escrituras Sagradas apontam para Cristo como descendente, né, filho de Davi, descendente de Judá, e a Bíblia diz que este então virá e reinará, e esse reinado vai se cumprir exatamente quando Deus fizer o julgamento da nação de Israel. Segundo as Escrituras, Deus reunirá todos os judeus espalhados pelo mundo, né? Mas antes de entrarem neste reino, serão julgados por Deus, pois nem todos serão achados dignos como descendentes de Abraão. Ou seja, como vai ser esse julgamento de Deus para a nação de Israel? Todos os judeus que se espalharam pelo mundo inteiro, Deus vai os trazer de volta. E quando Deus trouxer esses judeus, todos que estão espalhados pelo mundo inteiro, Deus então executará o seu juízo, né? E para que, antes que eles entrem no reino, eles serão julgados. Isso está ligado a uma profecia lá de Ezequiel, tem como base a profecia de Ezequiel no capítulo 39, você pode abrir comigo aí, Ezequiel 39. Ezequiel 39, capítulo de 25 a 28. Essa promessa de todos os judeus que estão espalhados pelo mundo afora retornarem e estarem diante desse juízo de Deus, está profetizado por Ezequiel, lá no capítulo 39, versículo 25 a 28. Vamos lá. Ezequiel está aqui. Ezequiel, vamos lá. Aqui. Ezequiel, capítulo 39, versículo 25 a 28, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando, olha só, versículo 27, quando eu aprazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei nenhum deles. Então, mediante essa palavra profética de Ezequiel, a Bíblia mostra-nos que o povo de Israel, ainda que esteja espalhado pelo mundo afora, por muitas nações, Deus irá reuni-los outra vez para esse juízo, né? Aí você já pode estar se coçando aí e perguntando-se, pastor, quando é que isso vai acontecer? Calma, vamos chegar lá, né? Vamos entender por que Deus vai trazê-los de volta e vai ajuntá-los nesse momento, nesse lugar, para esse juízo, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui, vamos ver aqui. Mas antes de entrarem neste reino, serão julgados por Deus, pois nem todos serão achados dignos como descendentes de Abraão. Está lá em Ezequiel, capítulo 20, né? Diante de outra palavra profética. Você lembra que Ezequiel é o profeta que atuou no mesmo tempo de Daniel na Babilônia, e Ezequiel
pelas ruas, pelas praças, anunciando a palavra do Senhor, né? Então, Ezequiel capítulo 20, versículo 33 a 38, capítulo 20, versículo 33 a 38 diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Então, Deus está dizendo aqui na sua palavra, através do profeta Ezequiel, que esse povo judeu, que ainda hoje está espalhado pelo mundo inteiro, Deus vai voltar a trazer a todos para Israel. Para quê? Para que passem por esse juízo de Deus, né? Antes de entrarem no reino que Deus há de reinar, como nós já vimos anteriormente, para se cumprir a promessa, né, que o filho de Davi sentaria no trono. Então, nós cremos que aí está se referindo realmente ao período do milênio, né? É o que nós cremos. Então, vamos lá. Quando isso acontecerá? Isso acontecerá imediatamente com a volta de Cristo ao final da grande tribulação. Mas durante esse período de grande aflição, os judeus saberão que a volta do Messias se aproxima, mas nem todos estarão prontos para terem um encontro com ele, né? Tomam como base a passagem de Mateus, capítulo 25, versículo de 6 a 13. Ou seja, aquilo que talvez você já estivesse perguntando, mas pastor, quando é que os judeus vão retornar à terra de Israel? Né? Isso, nós estamos vendo aqui que isso acontecerá no final da grande tribulação. Quando estiver aproximando o final da grande tribulação, eles vão voltar, vão estar ali e vão tomar conhecimento realmente da volta de Jesus, né? Aquele Messias que eles ainda estão esperando, esse voltará. Eles terão a consciência que Jesus vai voltar à nação de Israel, mas nem todos crerão, né? Aí está a razão pela qual Deus vai fazer juízo entre eles, porque nem todos ainda assim crerão na volta do Messias, né? Então essa é a razão pela qual Deus vai tratar e julgar a esse povo que ele vai reunir nesse local, exatamente nesse período, né, aproximando-se ao final da grande tribulação. E eles tomam como base, segundo, né, os teólogos, estudiosos, eles tomam como base aquela passagem muito conhecida nossa, de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 6 até o versículo 13, que fala exatamente, né, da vinda do noivo para encontrar-se com a noiva. E a gente aplica isso muito à igreja, mostrando que o noivo é Cristo, a noiva é a igreja, e que Jesus estará por vir para levar a sua igreja, né? Mas, nesse estudo do juízo, eles também tomam como base esta passagem para mostrar que, assim como muitos que hoje estão dentro da igreja não estão convertidos, estão desapercebidos, mesmo sendo avisados da volta de Jesus, os judeus também, quando forem congregados na nação de Israel
e mesmo sabendo que o Messias, que eles tanto esperam, está por vir, muitos também, como hoje, não acreditarão, não crerão. Daí a razão pela qual Deus vai, como disse aqui a palavra que nós lemos, passá-los por disciplina, né? Aleluia. Então, eles tomam esse texto como base para justificar essa posição, que diz aqui a partir do versículo 6. Mateus capítulo 25, versículo de 6 a 13, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem hora. Então, nós aplicamos esta passagem muito à igreja em dias que nós estamos vivendo, que não deixa de ser uma verdade. Não quer dizer que todas as pessoas que hoje estão dentro de uma igreja estão realmente convertidas, amam realmente ao Senhor, decidiram abrir mão do mundo, do pecado, para serem fiéis a Deus. Talvez estejam lá num processo, né, de restauração, de santidade, de cura, de libertação, mas estão sendo avisadas, através da pregação do Evangelho, a respeito da volta repentina de Cristo para levar a noiva, que é a igreja. Mas, como aqui nós vimos, nem todos estão com as suas lâmpadas acesas, com óleo, com azeite, esperando realmente a volta do noivo. Isso mostra para nós muitas pessoas que hoje estão dentro das igrejas, mas estão vivendo uma vida dupla com Deus. Estão vivendo dentro da igreja, mas também uma vida de pecado, de desobediência, de fazendo coisas que Deus não aprova. Então, mas estão dentro da igreja. Essas são aquelas cuja essa parábola mostra-nos que as suas lâmpadas estão vazias. Não tem o azeite, como diz a palavra. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, para que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, são pessoas que, ainda que estejam lá ouvindo acerca da volta de Cristo, não estão devidamente preparadas para o encontro com Ele. Então, não adianta pensar que nós vamos nos preparar de última hora, porque isso não funciona, né? Nós temos que viver o dia de hoje como se Cristo fosse voltar hoje. A cada dia, nós temos que viver uma vida de comunhão e de santidade com Deus, como se Jesus fosse voltar exatamente hoje. Não podemos nos descuidar como elas descuidaram, e quando o noivo chegou, elas estavam com as lâmpadas vazias, não tinha azeite para pôr nelas, pediram aquelas que tinham, não quiseram dar, porque senão ia faltar para elas, né? É aquilo que a gente interpreta muito bem nesse sentido, dizendo, ó, marido não salva mulher, nem mulher salva marido, nem pai salva filho, nem mãe salva filha. A salvação é individual, ok? Então, a Bíblia diz que quando elas foram e voltaram, a porta já se havia fechado e ficaram para trás. Isso nada mais tem a ver, senão, com o arrebatamento da igreja. Somente aqueles que estiverem ligados e preparados serão levados, que a Bíblia diz claramente: haverão dois no campo, um será tomado, outro deixado. Haverão dois no leito, um será tomado, outro deixado. O que eu e você precisamos fazer é estar pronto para a hora que Jesus vier, seja ela qual for, ok? Então, essa passagem eles usam para quê? Para fazer um paralelo, que mesmo Deus trazendo os judeus e reunindo a eles na nação de Israel, tendo eles uma promessa e o anúncio da vinda de Cristo durante tudo que já viram
na grande tribulação, as testemunhas que estiveram lá pregando, falando a respeito do anticristo, quem era ele, né? Anunciando que o Messias que eles tanto esperam já veio e está por voltar, né? Nós vamos ver também os 144 mil selados das 12, são os descendentes das 12 tribos de Israel, que também estarão anunciando e falando da volta de Jesus, né? Exatamente nesse momento, no final da grande tribulação. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo sendo judeus, muitos não crerão. E por não haverem crido, vão ficar para trás, né? Então, é mais ou menos por isso que é o juízo para a nação de Israel. Ainda vão ter mais essa oportunidade de ouvirem as testemunhas, de ouvirem os 144 mil, ouvirão a respeito da vinda de Cristo ao final da grande tribulação, mas, mesmo com tudo isso, não crerão, alguns não crerão, e por isso, como diz aqui a parábola que nós lemos, né? Mas Jesus respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que Jesus vai vir, né? Então esse assim será o juízo da nação de Israel durante o final da grande tribulação, quando todos os judeus se congregarem na terra de Israel, vindo de todas as nações para a qual foram espalhados. Eles vão começar a voltar. E isso para nós é também um relógio de Deus. A nação de Israel é o relógio de Deus na terra. Então, quando todas essas coisas comecem a acontecer com mais intensidade, mostrando para nós que a volta de Cristo está bem mais próxima do que nós imaginamos, ok? Então, vamos estar prontos para ter o encontro com o noivo, nós que somos a noiva de Cristo, a igreja, ok? Então, assim será o juízo sobre a nação de Israel, né? Agora, o juízo das nações gentílicas, ou seja, todos aqueles povos, todas aquelas nações que não são de descendência judia, como Deus vai tratar com essas pessoas durante também esse período, porque esse juízo, tanto para Israel como para as nações gentílicas, ele vai acontecer exatamente ao final da grande tribulação. E o que Deus levará em conta nesse julgamento é a maneira com que as pessoas vão procederem durante esse tempo. Os judeus precisarão crer na vinda do Messias, não aceitar a marca do anticristo, não se submeterem ao seu governo para poderem serem salvos. Serão perseguidos? Sim, serão. Muitos serão mortos? Sim, mas se morrerem, não negando a fé em Cristo, serão salvos, né? Mas haverá perseguição do anticristo contra os judeus de uma forma muito intensa durante esse período da grande tribulação. E a nação gentílica, os da nação gentílica, a mesma coisa. Então, vamos lá, como vai ser? O que Deus vai levar em conta para fazer o juízo contra todos esses povos que não são judeus, né? Vamos lá. O juízo de Deus para a nação gentílica será dessa forma. Depois do juízo da nação de Israel, vem o juízo das nações gentílicas. Este juízo também acontecerá antes do milênio, ok? Antes do milênio, aqui nós vemos que estão tomando uma posição pré-milenista, né? Porque o pré-milenista é aquele que crê no milênio como tempo literal de 1000 anos e o reinado de Cristo na Terra, né? Então, já vimos aqui que a posição é pré-milenista. Vamos lá. Este juízo também acontecerá antes do milênio, ou seja, ao final da grande tribulação. A profecia de Joel diz que isso acontecerá em um lugar chamado Vale de Josafá. Não se sabe a localização geográfica exata deste lugar, uma vez que é mencionada apenas nesta passagem.
de Joel, capítulo 3, versículo 1 e 2. Mesmo sem saber a sua localização geográfica, o nome Josafá significa o Senhor julga, um nome bem próprio para um evento que vai acontecer nesse lugar. Então, o juízo das nações gentílicas acontecerá num lugar que a Bíblia menciona na profecia de Joel, chamado Vale de Josafá. Até hoje não foi constatado ou descoberto onde será esse lugar. Que lugar é esse? Não tem ainda, até hoje, uma definição geográfica desse lugar onde esse juízo vai ocorrer. Mas temos que levar em conta que o nome Josafá significa juízo de Deus, ou seja, um nome bem apropriado para um evento que vai ocorrer durante esse tempo. Que tempo? Ao final da grande tribulação. Então, vamos lá. Se a gente for lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, o juízo das nações gentílicas, que vai ocorrer lá no Vale de Josafá, que nós não sabemos a sua localização precisa, exata, uma vez que esse Vale de Josafá só é mencionado na Bíblia nesta passagem. Em nenhum outro lugar se encontra mencionado esse Vale de Josafá. Mas, vamos lá, Joel capítulo 3, verso 1 e verso 2. O cabeçalho em cima, na minha Bíblia, diz: os juízos de Deus sobre as nações inimigas, ou seja, as nações gentílicas, né? Que não são judias, não são judeus. Capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Ou seja, Joel está aqui profetizando. Ele diz aqui, quando a gente começou a ler, diz: eis que naqueles dias, que dias são esses? Os dias de aflição, de aflições, os dias de perseguição. Naquele tempo, que tempo? O tempo da grande tribulação, o reinado do anticristo. Aí está dizendo que Deus congregará essas nações nesse lugar chamado Vale de Josafá, para ali entrar em juízo contra elas, por causa do seu povo. Que povo? Povo de Israel, que é herança de Deus, né? A quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Ou seja, assim como diante das guerras, das perseguições, os judeus foram espalhados por várias nações, Deus vai trazê-los de volta, vai colocá-los dentro da terra de Israel, para que então sejam eles julgados como nação de Israel, como nós já vimos, e também as nações gentílicas vão ser também julgadas por Deus durante esse tempo, né? Então, você pode estar se perguntando, mas pastor, como Deus vai julgar a estas nações? O que Deus vai tomar como base para julgar essas nações? Para que sejam dignos ou não de reinarem com ele durante o tempo do milênio, né? Se temos uma posição pré-milenista, ok? Então, vamos lá. Que base Deus vai usar? Bom, a base do julgamento de Deus para essas nações será o trato que Deus vai dar a cada uma delas, né? Mediante o período da grande tribulação,
e como cada uma tratou o seu povo. Ou seja, o critério que Deus vai usar para julgar essas nações vai ser exatamente o quê? É a maneira com que essas nações vão tratar o povo de Deus, ou seja, o povo de Israel, o povo judeu, né? E eles tomam como base o versículo 2, né, que nós lemos, né, que Joel aqui menciona, né? Então, como vai ser isso? Bom, obviamente que durante a grande tribulação, qualquer judeu convertido terá grande dificuldade de sobreviver à perseguição do governo do anticristo. Ou seja, todo judeu com a sua fé em Cristo, aguardando pela volta do Messias e não se submetendo ao governo do anticristo e nem recebendo a marca, vai ter muita dificuldade de sobreviver durante esse tempo de perseguição do anticristo. Aonde entra as nações gentílicas? Qualquer gentio que ajude a um judeu diante destas circunstâncias, seguramente será alguém que não há submetido ao governo do anticristo. Ou seja, Deus vai julgar de que maneira? Todos aqueles que são de descendência de nação gentílica, mas que durante a necessidade e a perseguição do povo judeu, no final da grande tribulação, socorrer, ajudar, apoiar a esses judeus, Deus vai levar isso em conta. Por quê? Uma pessoa que fizer isso vai estar realmente comprovado que também é alguém que não se submeteu ao governo do anticristo, né? Então, essas pessoas, elas vão ser pessoas que vão estar ajudando, porque você sabe que a Bíblia diz que quem não tiver a marca não compra e não vende nada. Então, você não tem como comprar alimento, você não tem como se locomover de um lugar para o outro, você não tem como reservar uma hospedagem para passar uma noite ou abrigar sua família no hotel, numa hospedagem, seja lá o que for. Você não vai ter como comprar comida, porque você não tem a marca do anticristo. Então, essas pessoas de nações gentílicas que, durante a grande tribulação, não se submeteram ao governo do anticristo, né? E confessaram a sua fé em Cristo e estão esperando pela volta do Senhor Jesus, elas irão ajudar a essas pessoas, aos judeus. Então, isso eles tomam como base que passagem? A passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que foram exatamente as palavras de Jesus. Mateus capítulo 25, do versículo 35 ao versículo 40, né? Aleluia. Quando Jesus diz aqui, né, nessa passagem de Mateus capítulo 25, do versículo 35 ao versículo 40, ele diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram, ou seja, os discípulos, né? Perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Aí diz o versículo 40, o rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ok? Então, toma-se em conta que, diante desta passagem, nesse período de grande tribulação,
onde os judeus serão tremendamente perseguidos pelo governo do anticristo e dificilmente será sobreviver durante esse tempo aqueles que são de nação gentílicas, que também não confessaram a fé, ou seja, que não confessaram, não aceitaram o governo do anticristo, mas confessaram, ou seja, assumiram a sua fé em Cristo, na esperança da salvação na sua volta, eles vão se ajudarem, eles vão socorrer uns aos outros, né? Então, vão compartilhar o pão, vão compartilhar a água, ou seja, vão dar abrigo, né? Muitos cristãos, muitas dessas pessoas vão esconder até mesmo os judeus para que não sejam mortos pelo regime do anticristo, né? Então, eles vão abrigar, eles vão hospedar, eles vão sustentar, eles vão oferecer cuidados para essas pessoas. E esses cuidados que serão oferecidos aos judeus, Deus levará em conta, porque estes certamente não estarão sob o governo do anticristo, né? Então, eles vão atender à necessidade do povo, né? Sua obra de misericórdia ao prover para o judeu, ou seja, sua obra de misericórdia ao prover para um judeu água, alimento, roupa, hospedagem e cuidados, não é a base para a sua salvação, porque nós sabemos que a salvação não tem como base as obras que fazemos, e sim a nossa fé em Cristo. Mas as obras que eles farão em favor dos judeus identifica-os como um salvo em Jesus Cristo. E é exatamente aquilo que Tiago escreve na sua epístola lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. Vamos lá, Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. As obras, como muitos pensam, não é o que traz a nós justificação para perdão dos pecados e para a salvação. Sabemos que não. Mas as obras que fazemos após sermos salvos identifica-nos como tal. Ou seja, então, Tiago escrevendo aqui no capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17, Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso, semelhantemente, fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só é morta, ok? Então, assim como a fé dessas pessoas, mesmo sendo de nação gentílica, vai socorrer, vai ajudar, vai abrigar esse povo que estará sendo perseguido, assim como eles também, identifica a cada um deles como também um salvo em Cristo. Através da sua obra de misericórdia, Deus então julgará essas pessoas e verá que realmente, pelas suas obras, eles estão demonstrando que têm uma fé viva. Então, se alguém chega até nós com uma necessidade e nós, podendo ajudar, não o fazemos, em vão é a fé que temos proferido no Senhor. Não adianta dizer, vá em paz e que Deus te abençoe e que o Senhor te proverá. Não, não é assim que funciona. Se nós tivermos condição, vamos fazer o que eles vão fazer também. Vamos dividir o nosso pão,
vamos abrir a nossa despensa, vamos dar recursos, apoio, ou seja, é dessa forma que nós somos identificados no mundo como verdadeiros salvos em Cristo Jesus, fazendo o bem às pessoas que têm necessidade. Não que a nossa obra nos vá justificar, e nem por ela vamos ser salvos. Não é isso, mas é um dever de todo cristão ajudar a pessoa que está necessitada quando ela vier até você e se você tiver recursos para fazê-lo. E se não tiver, procure alguém que possa ajudar, né? Porque é assim que funciona. Então, Deus vai julgar a nação gentílica com esse critério, porque todos, tanto os gentios como os judeus, que ficaram após a igreja ser arrebatada, vão estar sob o regime do anticristo. Vão estar sendo pressionados, perseguidos a quê? Aceitar a marca e se submeter ao governo. Aqueles que não se submeterem ao governo do anticristo, não receberem a marca, ficarão impedidos de comprar, vender, se locomover, ou seja, fazer qualquer coisa que seja. E é nesse momento que vão se unir para uns ajudar aos outros, né? Então, Deus vai julgar a nação de Israel, por quê? Porque nem todos aqueles irão crer na volta de Cristo. É um critério de Deus. E as nações gentílicas, porque a obra de misericórdia que vão fazer para socorrer os pequeninos, quando Jesus aqui explicou, lá na leitura de Mateus que nós fizemos, quando perguntaram a ele, mas quando é que nós te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, estava à noite, te vestimos? Aí Jesus, quando fizeste a um dos meus pequeninos, ok? Então, não perdemos nada. Pelo contrário, somos muito abençoados, como abençoamos a vida de outra pessoa. Porque se você é um abençoador, Deus pode confiar em suas mãos recursos, porque você não vai reter egoístamente só para o seu bem-estar, mas você vai se preocupar com o bem-estar do seu próximo. E, ao fazer isso, como igreja, o nome do Senhor é glorificado. Ok? Então, irmãos, aqui nós concluímos, para você ter uma ideia, no tempo do juízo, como Deus vai tratar o povo de Israel, que vai retornar à terra durante o período do final da grande tribulação, antes da batalha final e do reinado milenar, ou seja, o reinado do milênio, para essa interpretação teológica do pré-milenismo, ok? Então, para quem tem uma visão pré-milenista, crê que, mesmo a igreja sendo arrebatada, ela volta para reinar com Cristo em seu reino sobre a terra, durante o milênio, que é um tempo literal de 1000 anos. Agora, se você adota o amilenismo, o posicionamento é outro. Se você adota o pós-milenismo, a posição também é outra. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. O importante agora é estar preparado para a volta de Jesus. E se a gente subir e depois tiver que voltar com ele, amém. Glória a Deus. A gente volta com ele, reina com ele, sem nenhum problema, ok? Então, que Deus abençoe a todos e a nossa próxima aula nós vamos estudar o último tema da parte dos juízos, que é o juízo do grande trono branco. O que é isso? O que representa? O que acontecerá? O juízo do trono branco é aquele que fala da segunda ressurreição, ok? Mas aí nós vamos deixar para a próxima aula e aguardamos a sua volta à classe para que juntos sejamos abençoados pelo Senhor. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vou abrir aqui com relação ao esclarecimento sobre o que ficou da última aula. A igreja volta, não volta, reina, não reina, com Cristo durante a terra. Vai depender da sua posição. Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma aclaração? Não empurra.
Tem uma pergunta aqui. Diga-me, Greg. Eu estava distraído aquela hora que você estava lendo do Ezequiel. Qual que era o versículo que fala que os judeus vão ter que todos estar unidos em Israel de novo? Ezequiel, capítulo 39, versículo de 25 a 28. Peraí. 39. 25 a 28. Esse era a Vale dos Ossos? Não, né? Não. O Vale dos Ossos Secos é capítulo 37. Ok. Ezequiel 39, do versículo 25 a 28. É a profecia de Ezequiel profetizando a volta de todos os judeus que foram espalhados pelas nações. Então, eles vão retornar no final da grande tribulação e Deus vai tratar com eles, né? Porque até hoje os judeus estão esperando a volta do Messias, né? Sim. E o Messias já veio, já foi, vai voltar e muitos ainda não crerão na sua volta. Sim, eu sei que parece que a metade dos judeus, acho que é 6 milhões, não lembro o número exatamente, está no Israel. E outra metade, a maioria, está aqui nos Estados Unidos. Então, Tem gente para tudo que é lado, né? Sim, mas aí eles estão vivendo bem aqui. Eu acho que um greguice aqui, um greguismo. Eu acho que vai ter que acontecer alguma coisa aqui nos Estados Unidos que vai ser, sei lá, para eles voltarem. Talvez seja que todos aceitam o Messias e voltem para lá, ou que aqui fica meio opressor para eles, né? Não sei. Sim, Alguma coisa vai ocorrer para que eles comecem a voltar para Israel, né? A economia funda, talvez. É. É interessante pensar sobre isso. Tá, vou ler Ezequiel 39 de novo. Obrigado. 39, 25 a 28. Beleza. Boa noite. Boa noite. Greg, pelo pouco que eu sei, o povo de Israel ele pode ser convocado aí a defender o Estado de Israel, né? O país de Israel. Uhum. E se isso acontecer, muita gente voltaria para morar em Israel por causa do exército. Porque mulher e homem, ele não precisa ser como não sei as palavras certas não, o André talvez saiba. Os dois, as mulheres e os homens servem no exército. Né? Lá serve tanto a mulher quanto o homem. Sim. E mesmo depois de terem saído, se forem convocados, eles são obrigados a retornar. Exato. Deve ter algum limite de idade, alguma coisa assim, mas é muita coisa. Isso é um dos fatos, um dos fatores. Uhum. E eu creio que outro é mesmo a parte... Quando é por Deus, a coisa acontece, né? Como você falou, uma opressão, uma coisa assim. Agora, esses versículos eu quero voltar a ler, eu também anotei todas as passagens, mas a mim me parece muito que fala referente a quando o povo de Israel estava no Egito, na Babilônia, em países que estavam fazendo eles escravos, e aí eles iam voltar para Israel. Não sei, me soou assim, eu preciso de ler com mais atenção para me ter uma coisa. E a minha pergunta mesmo vai ficar para a próxima semana. Mas a nação de Israel foi feita nação em 1947, se não me engano. Que Israel foi reconhecido como nação, né? Uhum. Então, eu acho que essa profecia de Ezequiel é uma profecia referente após Israel ser reconhecida como nação. E Isaías até profetiza dizendo que Israel seria reconhecida como nação em um só dia. E foi exatamente aquela situação que houve a respeito dos votos, e Oswaldo Aranha foi quem deu, acho que, o voto decisivo para fazer de Israel uma nação. Parece que foi isso que aconteceu, se não me engano. Entendeu? Ele presidia a ONU, e o voto Sim, dele era um voto quase que eles chamam de Minerva, uma coisa assim, um voto porque muito... até então Israel não era considerado nação, né?
Então, depois ela quer ver considerada nação, e aí, então... Então, enquanto eles estavam em cativeiros, e nessa época do Velho Testamento e tudo, então ele não era uma nação de Israel. Não, era um povo que estava peregrinando, né, por uma terra que Deus estava levando eles, né? Porque você vê que, deixa eu ver aqui, Moisés, quando saiu com o povo do Egito, eles não tinham uma terra, estavam indo em direção a uma terra que Deus havia prometido. Só que todas essas terras estavam ocupadas, eles tinham que reconquistar a terra. Isso. Mas eles reconquistaram, venceram, conquistaram a terra, mas depois, com as batalhas que eles enfrentaram, né? Aqueles impérios que vieram depois, eles começaram a ser desapropriados, muitos se espalharam, aquela perseguição dos romanos, né? As invasões que sofreram sob o governo romano, templo destruído, entendeu? Então, eu creio que Ezequiel está falando a respeito desse momento aí que eles vão retornar, mas retornar a uma nação que já é uma nação estabelecida. Pastor, diga. O senhor acha que a Arca da Aliança ainda pode estar sendo protegida pela nação de Israel, pelo povo de Israel, em algum lugar, como na Etiópia? Eu nunca li nada a respeito disso, não, entendeu? Mas eu vejo assim, a Arca da Aliança, ela tinha um significado importante naquela dispensação da aliança que Deus fez com o povo naquela época, entendeu? Porque a arca representava a presença de Deus com o povo. Mas essa presença de Deus com o povo era uma presença condicionada a uma obediência e uma vida de santidade. Tanto é que, quando os filhos de Eli, que eram sumos sacerdotes, estavam em total desobediência, rebelião e pecado contra Deus, eles foram para a batalha contra os filisteus e, mesmo levando a arca, foram derrotados. A primeira sem a arca, e depois com a arca foram derrotados também novamente, e a arca foi levada pelos filisteus, né, para o templo de Dagom. Então, e nessa batalha morrem os 2 filhos de Eli. Quando Eli recebe a notícia da morte dos 2 filhos, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, né? Morre também. Então, essa arca, eu acho que eu vejo assim que era algo que Deus criou como uma aliança, né? Uma dispensação naquele tempo. Mas hoje nós já estamos em outro tempo. Hoje aí Jesus já veio, né? Já foi. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo. Então, hoje a gente já está vivendo uma outra dispensação. Eu estava pensando que se no caso, que se a arca reaparecesse em Israel, isso juntaria o povo de Israel lá de novo. Não. Eu creio que o que vai realmente... Eu penso assim, talvez o que possa reuni-los lá, durante esse período, vai ser a ameaça de ataque do anticristo com as forças aliadas a ele, a nação de Israel, o que a gente chama a Batalha do Armagedon. Então, eu acho que, devido a essa batalha, talvez eles possam, como você falou, serem convocados para irem nessa batalha, mas o exército do Senhor é que vai vir e vai lutar essa batalha, e as forças inimigas vão ser derrotadas do anticristo, né? Então, eu vejo mais ou menos por aí, né? E eu falei que a minha outra pergunta, acho que eu deixo para a semana que vem, porque eu posso Pode fazer, falar, mas eu acho que a resposta vai vir no que a gente vai ouvir. Porque o senhor falou do juízo das nações gentílicas, mas eu vi que era mais referente àqueles que estivessem vivendo ainda aqui nos tempos da grande tribulação. Da grande tribulação.
Como eu não acredito que vamos passar aqui a grande tribulação, então, e já tem muita gente que morreu também, tipo assim, tantas que já morreram antes. Então, eu não entendi muito assim, se essas pessoas, então, devem entrar nesse outro, no juízo do trono branco? Ou do trono branco vai ser só para os crentes? Não, olha, o que vai acontecer é o seguinte, vamos lá por partes. Se a gente crê nesse posicionamento pré-milenista, o que vai acontecer? Antes da grande tribulação, a igreja é arrebatada. Então, como vai ser o arrebatamento da igreja? Todo cristão que morreu em Cristo vai ressuscitar em um corpo glorificado. E os que estiverem vivos também serão transformados, serão arrebatados para ir ao encontro do Senhor nas nuvens. Durante a grande tribulação, nós vamos estar lá com o Senhor no céu, no que chama as bodas do Cordeiro. É o juízo do tribunal de Cristo, onde a igreja vai ser galardoada pelo Senhor. E o pau está quebrando aqui na terra com a grande tribulação, né? De 7 anos. Então, o que vai acontecer? Todos aqueles que ficaram vão estar sujeitos ao governo do anticristo. Só vão ter 2 escolhas. Se aceitam a marca e se submetem ao governo do anticristo, já estão perdidos. Agora, os que não aceitarem a marca, né, resistirem ao anticristo e declararem a sua fé em Cristo, vão estar aqui durante o período da grande tribulação, sim. Se forem pegos e mortos, serão salvos. É aquilo que diz lá em Apocalipse. Quem são esses? De onde vêm? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que foram decapitados, porque aqueles que confessarem a Cristo e forem pegos pelo anticristo e seu exército vão ser decapitados, degolados, ok? Então, esses vão ser salvos, vão estar lá com o Senhor. E os que estiverem aqui durante esse tempo, o que vai acontecer? Com a volta de Cristo, a derrota dos exércitos aliados do anticristo. Aí vem o anjo que traz a corrente, aprisiona Satanás, lança no abismo, junto com os demônios, sela o abismo por 1000 anos. Cristo reina com aqueles que aqui já estavam e professaram sua fé nele, e a igreja que vem, isso adotando o pré-milenismo, ok? A igreja volta e reina com Cristo, ok? O que vai acontecer durante o milênio? O milênio nada mais vai ser do que mais uma prova que Deus vai submeter à humanidade. De que maneira? Deus vai submeter o homem mais uma vez à prova. De que maneira? Ele vai provar para o homem que, mesmo sem nenhuma atuação maligna, porque Satanás e todos os seus demônios vão estar presos no abismo, ele vai provar para a humanidade que, mesmo sem nenhuma atuação maligna, o homem ainda vai ser infiel para com Deus, através do reinado de Cristo. Porque nem todos vão se submeter ao reinado de Cristo, entendeu? Então, vai ter o milênio, e durante esse milênio, o que vai acontecer? Aí vai vir o juízo final. O juízo final vai ser o que a gente vai ver depois, que é a ressurreição de todos aqueles que morreram sem Cristo e dos que estão em vida no momento. E aí haverá o julgamento, onde eles serão declarados culpados e serão lançados no fogo eterno, que é o inferno. E os que ali estiverem, é o que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que a gente vai ver depois, reinarão com Cristo no estado de eternidade, onde a Bíblia diz que Deus criará um novo céu e uma nova terra, ok? João não diz, e vi a nova Jerusalém que descia do céu ataviada, ou seja, em Apocalipse, João recebeu a revelação de Deus, que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Então, todos aqueles que forem salvos durante esse período reinarão com ele nesse estado de eternidade, ok? E os que não se submeteram, junto com os que ressuscitarão, que a Bíblia chama de a segunda morte, que é assim, por isso que a Bíblia diz assim, bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição que vão ressuscitar todos aqueles que guardaram a sua fé em Cristo. Os que já morreram Amém. Até agora vão ressuscitar.
Mas aqueles que partiram sem Cristo não vão ressuscitar nessa primeira ressurreição, vão ficar guardados para a segunda ressurreição, que é a ressurreição para juízo. Não há mais nenhuma possibilidade de salvação, ok? Por isso, é o juízo final, o juízo do grande trono branco, que a gente vai estudar na próxima classe, ok? Isso. Por isso que eu falei, a minha pergunta acho que está meio louca. Não, Obrigada. mas tudo bem, estamos aqui para Eu aprender. imaginei que essa era a resposta. Tá bom, mas muito bem dada. Obrigada. Mas é isso aí, a gente vai. Mas é aquilo que a gente tem falado, né? Depende da posição que cada um adota. Eu, particularmente, prefiro crer na posição pré-milenista e pré-tribulacionista, que Deus vai poupar a igreja, vai arrebatar a igreja antes da tribulação e que nós vamos reinar de fato com Cristo na terra, sendo Ele o líder, né, supremo sobre todas as nações. Eu creio, né, que seja assim, né? Eu penso eu também creio assim, pastor. Agora, eu sempre tenho isso comigo, é que a gente sempre pensa, né? Jesus está voltando, tem muita gente agora vendo muitos mais sinais e falando, olha, realmente Jesus está voltando, o pastor mesmo fala. Então, mas eu vejo assim, por exemplo, acabei de ficar sabendo hoje que 2 filhos do meu vizinho aqui, de 3 casas para trás, morreram a tiros, 2 jovens, um rapaz e uma moça. Eu não sei detalhes ainda, mas eu nem vi nas notícias. Mas foi essa semana, coisa horrível, lá na Gessner. Parece que eles foram entregar uma pessoa em casa, e assim, num apartamento, né? E chegaram lá e receberam, foi tiro. Então, eu tenho que ir lá, inclusive, ver com eles. Eu tentei ligar hoje, mas não me atenderam pelo telefone. Mas, então, é assim, dia a dia tem uma morte, uma coisa acontecendo, né? As coisas estão tão ruins. Então, mesmo que a gente crê que Jesus, a gente crê, pré-milenista, não vai viver a tribulação, que vai ser horrível, já está acontecendo tanta coisa horrível agora, né? E nós estamos vivendo tempos, os princípios das dores, eles são dores muito feias. Mas inclusive eu ponho, não sei o nome do rapaz, não. Eu até mencionei na mensagem do domingo passado aquele acidente que ocorreu lá em Minas Gerais, na represa. Isso, eu vi. Que aquelas Uhum. pessoas ali brincando, festejando, comemorando, e de repente aquela pedra despencou e muita gente avisando, sai daí, olha o perigo, não sei o que e tal, e ninguém saiu, né? E de repente a pedra despencou. Não conseguiram ouvir, pastor. Ali a água faz um barulho tremendo. Não tem condição de ouvir. Agora, o que é incrível, o acidente aconteceu lá no Brasil, em Minas Gerais, e a minha amiga Vera, eu estava dirigindo daqui para San Antônio nesse dia, e a minha amiga Vera, acho que com minutos que tinha acontecido, ela já estava me dando essa informação. Incrível como agora a velocidade da informação chega. Né? A coisa então, acontece lá e você já recebe aqui. E aí é para a gente pensar que a nossa vida, nós não temos o controle dela. Deus é quem tem. Aquelas pessoas jamais poderiam imaginar que estariam vivendo seus últimos segundos na face da Terra, né? Uhum. E a gente sabe que... Eu até falei isso para uma irmã, que ela falou, né, por causa do câncer, é muito triste quando a pessoa está com câncer. E eu falei, é muito triste, mas a gente não tem o controle também. A gente pega um carro, sai dirigindo, bum, tem um acidente, morre. Tem um ataque do coração, morre. Então, é muito triste quando a pessoa tem uma doença terminal ou uma doença que é mais séria e tem que ficar batalhando, e Deus que deu o livramento para que a gente não tenha, mas também a gente tem que estar em dia com Deus, até por esse motivo, que a gente não é dono do minuto seguinte. A gente é dono nunca de nada. sabe, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer de uma hora para outra, né? Então tem que estar pronto. Exato. Boa noite para todos, tá bom? Tá bom, boa noite, muito. Que Deus abençoe a todos. Vou ficar ouvindo aqui só. Alguma pergunta? Alguém mais quer falar algo? Então, a gente encerra aqui hoje e na próxima terça-feira a gente entra
no juízo do grande trono branco, né? Para a gente poder entender o que isso representa e o que realmente vai acontecer aí nesse juízo do grande trono branco, ok? Então, irmãos, que Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido de bênção a nossa classe, para que a gente aprenda um pouco mais. E até a próxima aula, a gente se vê aí então, na próxima terça-feira. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Boa Amém. noite a todos. Boa Amém. noite a Boa todos. noite. Deus abençoe.